Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Narração, Thelma Schinkermann. Capítulo 132. Que não é sério. Citando o dito da Rainha de Navarra, ocorre-me que, entre o nosso povo, quando uma pessoa vê outra pessoa arrufada, costuma perguntar-lhe: Gentes, quem matou seus cachorrinhos? Como se dissesse: quem lhe levou os amores, as aventuras secretas, etc. Mas este capítulo não é sério. Capítulo 133. O princípio de Helvétios. Estávamos no ponto em que o oficial de marinha me arrancou a confissão dos amores de Virgília, e aqui emendo eu o princípio de Helvétios, ou, por outra, explico-o. O meu interesse era calar. Confirmar a suspeita de uma coisa antiga fora provocar algum ódio sopitado, dar origem a um escândalo, quando menos adquirir a reputação de indiscreto. Era esse o interesse e, entendendo-se o princípio de Helvétios de um modo superficial, isto é o que devia ter feito. Mas eu já dei o motivo da indiscrição masculina. Antes daquele interesse de segurança, havia outro, o do desvanecimento, que é mais íntimo, mais imediato. O primeiro era reflexivo, supunha um silogismo anterior. O segundo era espontâneo, instintivo, vinha das entranhas do sujeito. Finalmente, o primeiro tinha o efeito remoto, o segundo próximo. Conclusão: o princípio de Helvétios é verdadeiro no meu caso. A diferença é que não era o interesse aparente, mas o recôndito. Capítulo 134. 50 anos. Não lhes disse ainda, mas digo-o agora, que quando Virgília descia a escada e o oficial da marinha me tocava no ombro, tinha eu 50 anos. Era, portanto, a minha vida que descia pela escada abaixo. Ou, a melhor parte, ao menos, uma parte cheia de prazeres, de agitações, de sustos, capeada de dissimulação e duplicidade. Mas, enfim, a melhor, se devemos falar a linguagem usual. Se, porém, empregarmos outra mais sublime, a melhor parte foi a restante, como eu terei a honra de lhes dizer nas poucas páginas deste livro. 50 anos! Não era preciso confessá-lo. Já se vai sentindo que o meu estilo não é tão lesto como nos primeiros dias. Naquela ocasião, cessado o diálogo com o oficial de marinha, que enfiou a capa e saiu, confesso que fiquei um pouco triste. Voltei à sala. Lembrou-me dançar uma polca, embriagar-me das luzes, das flores, dos cristais, dos olhos bonitos e do burburinho surdo e ligeiro das conversas particulares. E não me arrependo, remocei. Mas, meia hora depois, quando me retirei do baile às 4 da manhã, o que é que fui achar no fundo do carro? Os meus 50 anos. Lá estavam eles, os teimosos, não tolhidos de frio nem reumáticos, mas cochilando a sua fadiga, um pouco cobiçosos de cama e de repouso. Então, e vejam até que ponto pode ir a imaginação de um homem com sono. Então, pareceu-me ouvir de um morcego escarapitado no tejadilho: Senhor Brás Cubas, a rejuvenescência estava na sala, nos cristais, nas luzes, nas sedas, enfim, nos outros. Capítulo 135. Oblivion. E agora sinto que, se alguma dama tem seguido estas páginas, feche o livro e não lê as restantes. Para ela extinguiu-se o interesse da minha vida, que era o amor. 50 anos. Não é ainda a invalidez, mas já não é a frescura. Venham mais 10, e eu entenderei o que um inglês dizia. Entenderei que, abre aspas, coisa é não achar já quem se lembre dos meus pais, e de que modo me há de encarar o próprio esquecimento. Fecha aspas.
Vai em versaletes seu nome, Oblivion. Justo é que se deem todas as honras a um personagem tão desprezado e tão digno, conviva da última hora, mas certo. Sabe-o a dama que luziu na outrora do atual reinado, e mais dolorosamente a que ostentou suas graças em flor sob o Ministério Paraná, porque esta acha-se mais perto do triunfo e sente já que outras lhe tomaram o carro. Então, se é digna de si mesma, não teima em espertar a lembrança morta ou expirante. Não busca no olhar de hoje a mesma saudação do olhar de ontem, quando eram outros os que encetavam a marcha da vida, de alma alegre e pé veloz. Tempora mutantur. Compreende que este turbilhão é assim mesmo, leva as folhas do mato e os farrapos do caminho, sem exceção nem piedade, e se tiver um pouco de filosofia, não inveja, mas lastima as que lhe tomaram o carro, porque também elas hão de ser apeadas pelo estribeiro Oblivion, espetáculo, cujo fim é divertir o planeta Saturno, que anda muito aborrecido. Capítulo 136. Inutilidade. Mas, ou muito me engano, ou acabo de escrever um capítulo inútil. Capítulo 137. A Barretina. E daí? Não. Ele resume as reflexões que fiz no dia seguinte ao Quincas Borba, acrescentando que me sentia acabrunhado e mil outras coisas tristes. Mas esse filósofo, com o elevado tino de que dispunha, bradou-me que eu ia escorregando na ladeira fatal da melancolia. Meu caro Brás Cubas, não te deixes vencer desses vapores. Que diacho! É preciso ser homem, ser forte, lutar, vencer, brilhar, influir, dominar. 50 anos é a idade da ciência e do governo. Ânimo, Brás Cubas, não me sejas palerma. Que tens tu com essa sua sucessão de ruína a ruína ou de flor a flor? Trata de saborear a vida e fica sabendo que a pior filosofia é a dos choramingas que se deita à margem do rio para o fim de lastimar o curso incessante das águas. O ofício delas é não parar nunca. Acomoda-te com a lei e trata de aproveitá-la. Vê-se nas melhores coisas o que vale a autoridade de um grande filósofo. As palavras de Quincas Borba tiveram o condão de sacudir o torpor moral e mental em que andava. Vamos lá, façamo-nos governo. É tempo. Eu não havia intervindo até então nos grandes debates. Cortejava a pasta por meio de rapapés, chás, comissões e votos. E a pasta não vinha. Urgia apoderar-me da tribuna. Comecei devagar. 3 dias depois, discutindo-se o orçamento da justiça, aproveitei o ensejo para perguntar modestamente ao ministro se não julgava útil diminuir a barretina da Guarda Nacional. Não tinha vasto alcance o objeto da pergunta, mas ainda assim demonstrei que não era indigno das cogitações de um homem de Estado. E citei Filopêmen, que ordenou a substituição dos broquéis de suas tropas, que eram pequenos, por outros maiores, e bem assim as lanças, que eram demasiado leves, fato que a história não achou que desmentisse a gravidade de suas páginas. O tamanho das nossas barretinas estava pedindo um corte profundo, não só por serem deselegantes, mas também por serem anti-higiênicas. Nas paradas ao sol, o excesso de calor produzido por elas podia ser fatal. Sendo certo que um dos preceitos de Hipócrates era trazer a cabeça fresca, parecia cruel obrigar um cidadão, por simples consideração de uniforme, a arriscar a saúde e a vida e, consequentemente, o futuro da família. A Câmara e o governo deviam lembrar-se que a Guarda Nacional era o anteparo da liberdade e da independência, e que o cidadão, chamado a um serviço gratuito, frequente e penoso, tinha direito a que se lhe diminuísse o ônus, decretando um uniforme leve
e maneiro. Acrescia que a barretina, por seu peso, abatia a cabeça dos cidadãos, e a pátria precisava de cidadãos cuja fronte pudesse levantar-se altiva e serena diante do poder. E concluí com essa ideia: o chorão, que inclina os seus galhos para a terra, é árvore de cemitério. A palmeira, ereta e firme, é árvore do deserto, das praças e dos jardins. Vária foi a impressão desse discurso. Quanto à forma, ao rapto eloquente, à parte literária e filosófica, a opinião foi só uma. Disseram-me todos que era completo e que, de uma barretina, ninguém ainda conseguira tirar tantas ideias. Mas a parte política foi considerada por muitos deplorável. Alguns achavam o meu discurso um desastre parlamentar. Enfim, vieram dizer-me que outros me davam já em oposição, entrando nesse número os oposicionistas da Câmara, que chegaram a insinuar a conveniência de uma moção de desconfiança. Repeli energicamente tal interpretação, que não era só errônea, mas caluniosa, à vista da notoriedade com que eu sustentava o gabinete. Acrescentei que a necessidade de diminuir a barretina não era tamanha que não pudesse esperar alguns anos, e que, em todo caso, eu transigiria na extensão do corte, contentando-me com 3/4 de polegada ou menos. Enfim, dado mesmo que a minha ideia não fosse adotada, bastava-me tê-la iniciado no parlamento. Quincas Borba, porém, não fez restrição alguma. Não sou homem político, disse-me ele ao jantar. Não sei se andaste bem ou mal. Sei que fizeste um excelente discurso. E então notou as partes mais salientes, as belas imagens, os argumentos fortes, com esse comedimento de louvor que tão bem fica a um grande filósofo. Depois, tomou o assunto à sua conta e impugnou a barretina com tal força, com tamanha lucidez, que acabou convencendo-me efetivamente do seu perigo. Capítulo 138. A um crítico. Meu caro crítico, algumas páginas atrás, dizendo eu que tinha 50 anos, acrescentei, abre aspas, já se vai sentindo que o meu estilo não é tão lesto como nos primeiros dias, fecha aspas. Talvez aches esta frase incompreensível, sabendo-se o meu estado atual. Mas eu chamo a tua atenção para a sutileza daquele pensamento. O que eu quero dizer não é que esteja agora mais velho do que quando comecei o livro. A morte não envelhece. Quero dizer, sim, que em cada fase da narração da minha vida experimento a sensação correspondente. Valha-me Deus, é preciso explicar tudo. Capítulo 139. De como não fui ministro de Estado. E aqui temos vários pontinhos.